Se eu te dissesse que uma simples noite de chuva mudou tudo o que eu acreditava sobre mim, você acreditaria? Pois foi exatamente assim que começou a queda de uma muralha que eu jurava ser inquebrável. Meu nome é Miguel, tenho 26 anos, e até aquele dia eu pensava que sabia como controlar minhas provocações. Só não imaginava que um dia elas se voltariam contra mim. Eu trabalhava numa agência em Lisboa, um lugar onde metas e prazos eram tratados como armas de guerra. E à frente desse exército estava Ricardo, diretor criativo, 42 anos, conhecido por nunca deixar transparecer nada além de frieza. Ele não pedia, ele ordenava. Não sorria, apenas aprovava ou rejeitava com palavras secas. E quando alguém ousava perguntar sobre sua vida pessoal, ele se defendia com piadas prontas. Sou hétero raiz, jamais beijaria outro homem. Dizia isso rindo, como quem ergue um muro em volta do próprio segredo. Eu nunca deixava passar. Ironizava, provocava, cutucava como se fosse meu esporte preferido. A equipe ria, ele fingia não se abalar. Mas eu percebia os detalhes. O jeito como ajeitava a gravata 2 vezes seguidas quando era desafiado, como desviava o olhar rápido demais, como ficava rígido quando eu me aproximava. Eu dizia para mim mesmo que era apenas diversão, mas a verdade é que havia algo naquela resistência que me prendia mais do que eu admitia. Naquela semana, a agência parecia viver sob uma nuvem pesada. Projeto gigante, cliente difícil, noites mal dormidas. Ricardo caminhava como se carregasse a responsabilidade do mundo. Eu, para sobreviver à tensão, inventava piadas que só serviam para me colocar ainda mais na mira dele. E foi justamente numa dessas noites que o improvável aconteceu. O céu desabou em forma de tempestade. Às 6 da tarde, a rua já estava alagada. Às 7, metade da equipe correu para casa no desespero. Às 8, só restávamos eu e Ricardo presos no escritório. Ele tentou manter o tom de comando. Quem não puder sair, fique seguro na sala de reunião. Mas eu, como sempre, precisei cutucar. Prefiro ficar na sua sala, chefe. Se o mundo acabar, quero a vista premium. Ele suspirou, dizendo apenas Miguel. Mas naquele instante eu percebi. A tempestade lá fora era só reflexo da que havia dentro dos olhos dele. A energia caiu minutos depois. Ficamos no escuro, apenas a luz vermelha de emergência recortava o ambiente. Ricardo sentou-se com o notebook fechado, rendido ao inevitável. Eu andava de um lado para o outro, tentando disfarçar o nervosismo. Quando tropecei no fio solto, quase caí de frente. A mão dele me segurou com firmeza pelo braço, trazendo-me tão perto que senti a respiração quente contra o meu rosto. O tempo parou. Nossos lábios não se tocaram, mas chegaram perigosamente perto. Ele sussurrou: Fique parado. Eu obedeci, sem saber por quê. A tensão era insuportável. Recuei, rindo nervoso. Quase colecionei um processo trabalhista. Ele não riu. Apenas respirou fundo, como se segurasse algo muito maior que palavras. A chuva continuava batendo forte contra as janelas e a cidade parecia um aquário submerso. Dentro da sala, o silêncio era ainda mais pesado. Eu percebia cada gesto dele, cada olhar evitado. E percebia mais ainda o quanto aquilo mexia comigo. Não era paixão ingênua. Era provocação, desafio, curiosidade misturada com imprudência. Eu já não sabia se brincava com fogo ou se o fogo já estava brincando comigo. No dia seguinte, fingimos normalidade. Ele chegou com a mesma postura rígida, deu ordens secas, evitou olhar nos meus olhos. Mas eu percebi os sinais. Quando passei perto dele, os ombros ficaram tensos. Quando fiz piada, respondeu rápido demais. Quando entreguei um relatório, nossas mãos se encostaram e ele recuou como se tivesse tocado numa corrente elétrica. Eu tinha certeza, aquela muralha tinha rachado. A tempestade não ficou do lado de fora. E, por mais que tentasse, Ricardo jamais conseguiria me convencer de que nada havia mudado. O que começou como provocação estava se transformando em algo que nenhum de nós sabia controlar. E foi ali que eu entendi. Brincar com fogo deixa de ser metáfora quando a chama já arde dentro de você.
Quando pensei que a noite da tempestade seria apenas um acidente esquecido no silêncio, descobri que não existe linha cruzada que volte a ser intacta. Ricardo tentava vestir novamente a armadura de chefe intocável, mas cada gesto o traía. Ele evitava me olhar durante as reuniões, respondia de forma seca e repetia meu nome como sentença. Só que os detalhes o denunciavam. A respiração curta quando eu passava perto, o jeito brusco de afastar a mão quando nossas peles se tocavam sem querer, a pressa em se fechar na sala de vidro, como se a porta pudesse blindá-lo do que já havia acontecido. Eu sabia que ele queria apagar o beijo quase acontecido, mas também sabia que não se apaga o que nunca deixou de queimar. Então, comecei a transformar minhas provocações em armas calculadas. Quando ele dizia foco na planilha, eu respondia: foco no beijo que quase me custou, o equilíbrio seria mais divertido. A equipe ria, ele endurecia o maxilar e se calava, mas o silêncio dizia mais do que qualquer resposta. Foi numa sexta-feira de fechamento que o inevitável deixou de ser sombra. O céu, como cúmplice, voltou a pesar de cinza. A agência esvaziou rápido, restando apenas nós dois em meio ao barulho da chuva que castigava as janelas. Eu estava cansado, irritado com as correções duras dele, e acabei respondendo atravessado. Você não erra nunca, né, Ricardo? Deve ser difícil ser perfeito até quando respira. Ele fechou o laptop com força e se levantou. Os olhos queimavam, não de raiva contra mim, mas contra ele mesmo. Aproximou-se com passos firmes, parou a centímetros e a voz saiu rouca, sem defesa. Não aguento mais fingir, Miguel. Não aguento mais fingir que não penso nisso todos os dias. Meu corpo gelou. Eu sempre brinquei com a ideia, mas ouvir aquilo foi como ver a muralha ruir diante de mim. Não pensei, apenas avancei. Encostei a mão no peito dele e senti o coração disparado. Ele não recuou. Pelo contrário, segurou meu rosto com força e me beijou como quem explode depois de meses preso. Não houve espaço para hesitação. Era raiva transformada em desejo, era urgência, era o colapso de tudo o que ele tentou esconder. Eu correspondi com a mesma intensidade, puxando-o até a beira da mesa. O mundo lá fora desapareceu, só restava o barulho da chuva e o choque de finalmente atravessarmos a fronteira que fingimos não existir. Quando nos afastamos, ofegantes, o silêncio caiu como sentença. Ele desviou o olhar, tentando recuperar o controle, mas já era tarde. A muralha tinha caído, e nós dois sabíamos. Os dias seguintes foram um campo minado. Ricardo tentava agir como se nada tivesse acontecido. Entrava sério, dava ordens firmes, mas sua voz já não tinha a mesma estabilidade. Eu aproveitava cada falha para cutucar. Um toque rápido ao entregar um relatório, uma frase sussurrada perto demais. Relaxa, chefe. Agora eu guardo o seu maior segredo. Ele endurecia a expressão, mas o olhar vacilava. Às vezes ruborizava, outras vezes desviava rápido demais. A cada reação eu tinha certeza. Ele já não conseguia esconder. Foi nesse clima que o primeiro sinal externo apareceu. Durante um almoço, um colega comentou em tom de piada: Miguel, você e o Ricardo andam misteriosos, hein? A mesa riu, mas Ricardo engasgou na resposta. Disse: estou ótimo, rápido demais. E a tensão ficou no ar. Ali percebi que o perigo já não era só interno. O mundo começava a farejar o que tentávamos ocultar. Naquela noite, quando a agência ficou novamente quase vazia, arrisquei. Se continuar desse jeito, Ricardo, alguém vai notar. Ele me encarou, cansado, sem conseguir sustentar a máscara. Respondeu num sussurro que soou mais como rendição do que ameaça. Eu sei. E foi nesse eu sei que compreendi. A luta dele não era mais contra mim. Era contra o peso de viver uma mentira diante de todos. E quando a verdade começa a rachar por dentro, nenhum muro aguenta em pé por muito tempo. Quando a linha entre nós deixou de ser segredo, percebi que o perigo não vinha apenas do que sentíamos, mas de quem nos observava. Bastou um comentário solto no almoço para a tensão crescer como fogo em palha seca. A equipe era rápida em piadas, mas lenta em esquecer. E bastava um olhar atravessado para transformar brincadeira em suspeita.
Nos dias seguintes, o ar da agência parecia mais denso. Colegas cochichavam quando eu e Ricardo passávamos pelo mesmo corredor. Nada direto, mas eu sentia os olhares demorados, as trocas de sorrisos cúmplices, como se estivéssemos em um palco sem perceber. Ricardo tentava endurecer ainda mais, falava menos do que nunca, escondia-se atrás de relatórios, mas cada silêncio dele só alimentava as dúvidas ao redor. O primeiro golpe real veio de onde menos esperávamos. Um colega de equipe, Rui, me chamou para conversar no fim do expediente. Parecia casual, mas as palavras dele carregavam veneno. Miguel, cuidado. O pessoal anda comentando. Você e o chefe parecem próximos demais. Tentei rir, fingir naturalidade, mas ele não sorriu de volta. Pelo contrário, se aproximou e baixou o tom. Olha, não me importo com sua vida, mas você sabe que essas coisas não são bem vistas aqui. Se eu fosse você, manteria distância. Era a ameaça disfarçada de conselho. Voltei para casa com o estômago embrulhado. A lembrança do beijo, que antes queimava como vitória íntima, agora parecia alvo em minha testa. No dia seguinte, durante a reunião, percebi que Ricardo também havia sentido o peso. Não conseguia esconder o desconforto, falava rápido demais, evitava contato visual não só comigo, mas com todos. O controle que ele sempre usou como armadura agora escorria pelas frestas. Depois do expediente, encontrei-o na sala ainda acesa, sentado como se o mundo tivesse desmoronado em sua mesa. Fechei a porta e disse: Eles já estão comentando. Ele ergueu os olhos, cansados, e pela primeira vez não havia fúria, apenas medo. Eu avisei Miguel. Isso nunca poderia acontecer. Senti a raiva subir, mas também compaixão. Ele não tinha medo de mim, mas do julgamento que nos cercava. E eu sabia que, em lugares como aquele, bastava um boato para transformar respeito em desprezo. O golpe final daquela semana veio como rasteira. Recebi uma mensagem anônima no meu celular. Se não quiser que todos saibam o que você anda fazendo com o chefe, melhor começar a colaborar. Pense bem antes de ignorar. O coração disparou. Mostrei para Ricardo no mesmo instante. Ele ficou branco, segurando o telefone como se queimasse. Isso é chantagem, Miguel. E o que vamos fazer? Ele respirou fundo, passou a mão pela testa e respondeu: Vamos fingir que nada está acontecendo. Se reagirmos, eles vencem. Mas eu sabia que era impossível fingir. A tempestade não estava mais lá fora, nem apenas dentro de nós. Agora ela caminhava pelos corredores da agência, pronta para destruir não apenas nossas carreiras, mas a chance de sermos quem realmente éramos. Naquela noite, deitado sem conseguir dormir, entendi que a luta deixava de ser apenas por desejo ou segredo. Era uma batalha contra a hipocrisia, contra o medo, contra a prisão invisível que transformava amor em crime silencioso. E o preço dessa luta seria mais alto do que eu jamais poderia imaginar. A mensagem anônima não ficou como ameaça solta no ar. Dias depois, Rui se aproximou de mim com o mesmo sorriso falso de sempre. Estávamos sozinhos na copa quando ele deixou escapar. Bonita dupla você e o chefe. Sabe que, se eu quisesse, poderia contar muita coisa? Engoli seco. Não precisava de mais provas. Era ele por trás das mensagens. Tentei manter a calma. Não tenho nada a lhe esconder, Rui. Ele riu baixo. Ah, Miguel, não se faça de ingênuo. Você sabe que, se isso sair, não vai sobrar nada da sua carreira. Nem da dele. Mas tudo tem um preço. Fiquei em silêncio, mas o sangue fervia. Rui não queria apenas poder. Queria me ver acuado, talvez por inveja da proximidade com Ricardo, talvez por puro prazer em controlar. Saí dali sem responder, mas com a certeza de que estávamos encurralados. Contei a Ricardo naquela mesma noite. Ele explodiu, andando de um lado para o outro. Eu avisei que isso ia acontecer. Agora estamos nas mãos dele. Não, Ricardo, nós não estamos. Ele só tem poder se a gente se calar. Ele parou, respirando fundo, mas o medo estampado no rosto mostrava que não acreditava em suas próprias forças. Nos dias seguintes, Rui intensificou o jogo. Comentários velados em reuniões, olhares insinuantes quando a equipe estava junta. Eu via colegas franzirem a testa, percebendo que havia algo no ar. O peso aumentava. E Ricardo, que sempre foi símbolo de firmeza, começou a falhar.
Esquecia pontos de apresentação, errava números básicos. Era como ver um gigante ruir lentamente diante de todos. Na sexta, o pior aconteceu. Rui, diante da equipe inteira, soltou em tom de piada: "Cuidado, pessoal. Certas quedas podem virar abraços demais no corredor." As risadas foram rápidas, mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais cruel. Todos olharam para nós. Ricardo congelou. Eu tentei disfarçar com ironia, mas sabia que era tarde. O boato já não era sussurro, era acusação pública. Depois da reunião, ele me puxou para a sala e fechou a porta com força. "Não dá mais, Miguel. Isso está fora de controle. Eu vou pedir transferência, talvez até sair da agência." "Vai fugir? É isso? Depois de tudo?" "Não é fuga, é sobrevivência. Você não entende. Eu tenho uma imagem a zelar, uma família que nunca aceitaria isso." As palavras dele me cortaram mais do que qualquer riso de Rui. Porque não era apenas medo. Era a confissão de que, no fundo, ele ainda via nossa verdade como erro. "Então todo esse tempo, todo esse fogo entre nós, para você não passa de ameaça?" Ele não respondeu. Apenas baixou a cabeça. Saí da sala com o coração em pedaços. Eu podia suportar piadas, chantagens, olhares. O que eu não suportava era ser tratado como algo a esconder. Naquela noite, recebi outra mensagem. "Última chance. Ou me ajuda a conseguir o contrato com o novo cliente, ou todos vão saber." Rui agora usava a chantagem para avançar na carreira. Era o limite. Eu não podia mais viver preso ao medo de Ricardo, nem à manipulação de Rui. Sabia que a queda seria dolorosa, mas também sabia que havia momentos em que calar era pior do que enfrentar. Na manhã seguinte, cheguei decidido. E quando vi Ricardo diante da equipe, hesitante, percebi que ou eu rompia o silêncio, ou seria engolido por ele para sempre. Naquela manhã, entre relatórios e apresentações, eu já não tinha medo. Rui circulava com o mesmo sorriso venenoso, certo de que tinha nossas vidas nas mãos. Ricardo, ao meu lado, evitava olhar para mim, preso entre o desejo de resistir e a vontade de desaparecer. Eu não podia mais esperar. Durante a reunião com a diretoria, Rui fez sua jogada. Interrompeu minha fala sobre o projeto e lançou: "Cuidado com quem vocês confiam, senhores. Tem gente aqui que passa mais tempo em assuntos pessoais do que nos relatórios." As palavras caíram como bomba. O silêncio foi imediato. Vi os olhos da equipe se moverem em minha direção, depois para Ricardo. Ele ficou pálido, tentando recompor a postura, mas a verdade já estava no ar. Levantei-me. Minha voz saiu firme, ainda que o coração martelasse. "Se você tem algo a dizer, Rui, diga direto, mas tenha coragem de assumir." Ele riu, fingindo leveza. "Eu? Só estou comentando. Cada um sabe da sua vida, não é?" Então tirei o celular do bolso e abri as mensagens anônimas. Coloquei sobre a mesa para todos verem. Esses recados não são comentários, são chantagem. E partiram de alguém que se aproveitou de um boato para tentar ganhar poder. Um burburinho tomou a sala. Rui empalideceu, mas ainda tentou reagir. "Isso não prova nada." Foi quando mostrei a última mensagem, que citava o contrato específico que apenas ele vinha perseguindo nos últimos meses. A ligação era clara. A diretora, séria, pediu que Rui se retirasse da sala. Ninguém riu. Ninguém defendeu. O silêncio agora não era contra mim, mas contra ele. Quando a reunião terminou, fiquei sozinho com Ricardo. Ele parecia quebrado, incapaz de se mover. "Você colocou tudo a perder, Miguel", murmurou com a voz embargada. "Não, Ricardo. Eu tirei o peso que nos estava matando. A vergonha não é nossa. A vergonha é de quem usa o medo para controlar." Ele passou a mão no rosto, respirando fundo. "Você não entende. Minha família, minha reputação." "Entendo, sim. Mas se viver escondido é o preço, então nunca vai ser liberdade." As palavras ficaram entre nós como um corte. Ele não respondeu. Apenas me olhou com um misto de dor e gratidão, como quem sabia que eu estava certo, mas ainda não tinha forças para assumir. Nos dias seguintes, Rui foi afastado. O clima na agência mudou. Alguns colegas me olhavam com curiosidade,
outros com respeito silencioso. Havia sussurros, claro, mas já não me atingiam. Eu tinha decidido não ser refém de olhares. Ricardo, no entanto, se afastou. Passava os dias trancado na sala, falava apenas o necessário. Percebi que sua luta não era contra mim, mas contra o próprio medo. E essa batalha ele teria que enfrentar sozinho. Na última noite em que nos vimos no escritório, ele se aproximou antes de sair. Obrigado por não ter me deixado cair, Miguel. Talvez eu não tenha sua coragem, mas um dia espero ter. Sorri de leve. Não precisa ser hoje. Mas quando chegar esse dia, vai sentir o que é respirar de verdade. Ele saiu, e eu fiquei olhando a cidade lá fora, ainda molhada da chuva que caíra mais cedo. Não sabia o que o futuro reservava para nós dois. Talvez nunca ficássemos juntos. Talvez nossos caminhos se separassem para sempre. Mas uma certeza já ninguém podia tirar. Eu tinha escolhido não me esconder. E por mais doloroso que fosse, essa escolha me libertava. Quando penso em tudo, percebo que não é apenas uma história de amor ou de traição. É uma história sobre medo e coragem, sobre o preço de ser quem somos em um mundo que insiste em nos colocar em caixas. Rui pagou pelo veneno que espalhou. Ricardo ainda carrega sua prisão. Eu escolhi abrir a porta da minha. E você? Se estivesse no meu lugar, teria ficado em silêncio para preservar uma imagem, ou teria falado mesmo sabendo que poderia perder tudo?